Meus irmãos e irmãs em Cristo, estamos aqui em mais um dia para um podcast fantástico e que eu tenho certeza que vai ajudar muito na vida de vocês. Eu, Thiago Teles. Eu, Soraya Teles. Estamos aqui convidando a nossa querida amiga Cássia. Bom, hoje você acredita que nasceu para crescer, mas seu negócio ainda não saiu do lugar? Hoje vamos falar sobre o que realmente separa quem cresce de quem fica travado, fé e posicionamento. Porque no empreendedorismo não basta ter visão, você precisa agir. Hoje, a Cássia Pilco está aqui conosco para desmistificar algumas coisas. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Cássia, conta um pouco qual a sua experiência no mundo empresarial, no empreendedorismo. Quem é a Cássia? Quem é a Cássia? É uma ótima pergunta. Hoje eu tenho um pouco mais de clareza de quem eu sou. A minha formação é em administração, o meu coração é de professora e a minha alma é terapeuta. Mas eu tenho uma história na área do empreendedorismo. Hoje eu sou empreendedora da área do conhecimento, né? Trabalho com empreendedores, trabalho com profissionais liberais, com líderes, mas eu sou filha de agricultores, que começou a minha atividade profissional com 10 anos de idade, sendo caixa do açougue, que era o sonho do comércio do meu pai, e que faliu, e isso mudou a perspectiva e a trajetória da vida de toda a família, né? Eu sou a filha do meio, quer dizer, aquela que pode voar, né? O primeiro tem um compromisso muito grande, o último e o do meio vaza, né? Aquela que não pode exigir, nem você me mata, né? É isso aí, né? Vaza. Então, assim, que fez algumas rupturas na geração, por exemplo, fazer ensino superior, ir para o mundo. Mas ao longo da vida fui tendo, assim, muitas dificuldades, inclusive duvidar de que Deus estava comigo, ou que o sofrimento que estava colocado no decorrer da vida, aquilo realmente aonde ele estava, né? Sim. Então, de brigar, mas ao mesmo tempo ir ao longo da vida reconciliando isso e compreender quem eu era, ou por que estava passando por aquilo, o que representava essa forja, né? E, por exemplo, assim, recentemente, meu pai, o ano passado, foi a óbito, né, com 80 anos. E aquilo me fez compreender que é o seguinte, eu estava querendo resolver algo por ele. Eu queria ser empresária e havia algo que era um anseio da adolescência dele. Então, carregando aí algumas coisas que não eram minhas, né? Mas assim, tem muita história, muito chão pela frente, né? Essa sou um pouquinho eu, hoje assim, com uma identificação muito grande com Deus, eu aprendi a me conectar. Eu acho que esse é um dos desafios muito grandes que as pessoas têm, né? Sim. E se você perguntasse assim já, né? Tô aqui, né? Sacaneando, diz assim, né? Eu já vou me fazer perguntas, né? Tá, Cássia, mas qual é a base e a essência disso? Precisa silenciar. Precisa silenciar. E nós estamos num mundo que não nos condiciona, não nos permite e não nos leva a isso. E às vezes esse medo é muito grande e eu silencio e a mente fica ali trazendo uma porção de coisas, né? Então esse entendimento hoje talvez muito claro que eu não tinha. Nós somos seres espirituais vivendo experiências humanas, não o contrário. Sim, o espiritual veio primeiro. Exatamente. Nós somos concebidos a partir de uma questão espiritual. Sim. E os nossos pais, eles são exatamente este canal entre a espiritualidade, entre Deus e a nossa existência, eu indivíduo. Há um homem e uma mulher. Eles estando presentes na nossa vida ou não, ou como foram as condições. Então, somos seres espirituais. Então, vamos começar já com uma pergunta que eu acredito que vai trazer um pouquinho de espanto assim para as pessoas. O que significa na prática um empreendedor sem posicionamento? O empreendedor sem posicionamento, ele possivelmente vai ter muitas dificuldades, em especial no gerenciar, dificuldade de ter clareza de qual é o posicionamento ou por que ele está gerenciando ou para qual motivo ele tem esse negócio. E a probabilidade também de não ter muitos bons resultados financeiros, porque o resultado financeiro é uma informação. Ele não é um resultado final. Ele é um resultado intermediário, porque o dinheiro é que dá condição para nós vivermos.
seria talvez até hipocrisia dizer que não. Nós precisamos do recurso financeiro, mas ele não é o fim. Ele cria a condição. Assim como, por exemplo, existe uma fala assim que o dinheiro é como se fosse o leite da vida. Assim como quando a gente nasce, nós somos seres humanos de todas as espécies, nós somos dependentes de alguém que nos cuide e alguém que nos alimente. Então, quando a gente entra na fase da adolescência, alguns um pouco antes, outros um pouco depois, nas atividades profissionais, a gente começa dentro da nossa própria casa a ter as primeiras responsabilidades. Algumas famílias adotam até a história como é que é a mesada para a pessoa aprender e lidando com o dinheiro. Muito embora isso é uma coisa assim de poucas famílias, inclusive é uma coisa meio velada ainda falar sobre financeiro dentro das famílias, né? Que aponte os índices de divórcio, um índice altíssimo por conta da relação com o financeiro dentro do próprio lar, né? Então se imagina que é o seguinte, todas essas primeiras experiências de vida e como a gente foi educado e recebeu não só dentro da nossa casa, extensivo à religião, à escola, depois o contexto midiático, a sociedade como um todo, isso vai impactar em como a gente se posiciona. Então, o posicionamento, antes de ser um posicionamento de uma atuação profissional ou de uma empresa, ele é um posicionamento de vida. Como eu me posiciono na vida? Nos papéis que eu assumo, o primeiro papel que eu assumo, vocês sabem qual é? O primeiro papel que a gente adota na vida? Adota papel de filho. Filho, exatamente. Então, a gente precisa aprender primeiro a ser filho, para depois ser grande. E às vezes a gente vai na birra. Cresceu, porque, né, criança birrenta às vezes não tá associado à idade, e sim a um contexto. Isso é posicionamento de vida. Até entrando nisso, porque tanta gente começa com entusiasmo e trava nos primeiros desafios do empreendedorismo? Tem vários motivos, eu acho que eu vou talvez apontar uns três motivos. Um deles é assim, que culturalmente no Brasil o empreendedorismo é por necessidade. Não é por oportunidade. Qual é a diferença nisso? Existem países que incentivam a empreender, há um processo de educação também que prepara as pessoas para o empreender. Provavelmente vocês, assim como eu, também tiveram experiências. Eu fui CLTista, fui funcionária pública, trabalhei em ONG, trabalhei como PJ, né? Então, várias experiências profissionais. Mas quando a decisão por exemplo assim, eu constituí meu primeiro PJ em 2018, mas não é o momento que você cria o teu CNPJ que você legalmente é um empresário, né, um autônomo, um empreendedor. Mas na prática é o seguinte, muitas pessoas vão empreender com uma mentalidade de funcionário ou de colaborador. Então aqui existe uma ponte muito grande. Entre empreender, ele requer um outro tipo de posicionamento. Requer outra visão de mundo, outra visão, inclusive visão estratégica, ou assumir riscos. Então aqui entra a questão, por exemplo, da capacidade também. E o que vai além da capacidade. Por exemplo, se a pessoa tem desafio, não sabe qual é, este é um segundo motivo. Quando eu não sei claramente qual é a minha posição na vida, como que eu vou conseguir me posicionar no negócio? Exato. Então, uma questão é o processo de saber empreender, é um conhecimento totalmente diferente, ter o que é uma leitura de mercado, entender o mercado. Então, muitas pessoas são colocadas no contexto, não tenho emprego, eu vou abrir um negócio. Só que como nós, seres humanos, a gente começa a se tornar um pouquinho mais assim, caminhar, falar, tal, mais ou menos lá pelos 2 anos, é mais ou menos o mesmo tempo em que um negócio, tanto que o maior índice de falências que o Sebrae comprova, são nos 2 primeiros anos. Então a gente tem uma perspectiva, e isso foi algo assim sendo desconstruído. Ao longo, por exemplo, assim, eu tinha... eu sempre fiquei numa dicotomia muito grande, as crises do ser humano. Eu vou para a área da pedagogia, eu vou para a área da administração. Então, quando eu me apresento assim, meu coração é de professora.
Mas o meu ego dizia, não, vai para a área da administração. Foi um conflito por muitos anos. Eu fiquei entre magistério e que era? Educação geral. Não, técnico e contabilidade. Depois Mas seu coração ficava assim por conta das finanças, do que você podia ganhar mais, ou... eu não sei, eu acho que na época da decisão no ensino médio, isso pesou, porque teve uma pessoa que pontuou. Ela trouxe assim, a área de pedagogia, ou a área das licenciaturas, isso é realidade, gente, Sim. não é denegrir, não. Aliás, isso é uma coisa assim que deveria ter um grau de importância muito maior, porque é o processo de formação do ser humano. Sim. Ela fez a consideração assim, ó, não é uma área que tem um retorno financeiro tão bom, mas em qualquer lugar do Brasil que você for, vai ter escola. Sim. E aí é o seguinte, só que hoje eu compreendo o porquê que era essa dúvida interna. Era como se eu tivesse uma lealdade muito grande pelo meu pai, de ouvir a história que ele contou muitas vezes, e quando a gente ouve essas histórias lá na infância... Você vai internalizando. Ela não internaliza, ela craquela na gente, né? Craquela no nosso... Ela cria um caminho neural. Era como se eu tivesse, assim, um compromisso de me tornar o que era para o meu pai uma comerciante, eu me tornar uma empresária. Então, assim, eu hoje ainda não me digo assim, eu sou uma empresária. Mas eu sou uma empreendedora, eu tenho um negócio na área do conhecimento. Na área do conhecimento de formação de pessoas, de desenvolvimento de pessoas. Que isso me levou para uma compreensão que é assim, ó. É como se fossem 2 páginas. Aquilo que você escreve, a tua história na vida, ela é reflexo do que vai ser na tua área profissional. Só que nós somos condicionados a colocar isso como coisas cindidas. Quem nunca ouviu a história? Quando você entra pela porta da empresa, você deixa os teus problemas Do lado de fora. lá fora. Mas quando a empresa é marido e mulher, como é que faz? E agora o contrário. Aí aí é um desafio muito maior. Porque aí não é só uma questão racional. É uma grande sociedade, é uma sociedade de vida. Mas, por exemplo, na empresa, quando a gente sai, a gente deixa os problemas da empresa do lado de dentro e toma de volta os problemas que são nossos lá fora. Então, a gente não há um descolamento. E isso eu acredito que seja como se fosse assim, tá? São papéis diferentes. Mas a pessoa é uma só, o indivíduo é um só. Por exemplo, eu me lembro de um treinamento que estava, quando eu atuei por 15 anos no SENAC, formação de profissionais, desde o jovem aprendiz, que foi o grande desafio de ser, caraca, mas, tipo, eu pensava, não, mas Deus é tenebroso no bom sentido, ele é muito generoso. Ele sabe qual é a construção. Eu vivia num vitimismo do problema, da falência do pai, de ter que trabalhar de empregada doméstica com 11 anos de idade, não sei o quê, aquelas histórias que a gente conta. E aí, assim, não me achava inteligente. Passei em 2 concursos públicos. Assumi um concurso numa prefeitura municipal, né, no oeste catarinense, trabalhar aonde? Na área social. É como se pegasse o script e dizia assim, olha o que é problema. Tá reclamando do seu problema, você vai trabalhar numa área social. Jovens infratores, pessoas com vulnerabilidade social, portadores de necessidade, crianças em abrigagem. Então, assim, não existe um caminho que Deus não saiba o que ele está fazendo. Esse é o deserto que se fala na Bíblia. Também entendido como forja. Sim. A gente não se tornou assim. A gente não tá aqui, tipo, vamos brincar, belo e formoso, perfumado, nesse espaço, sem passar por um processo. E talvez você pergunte, tá, mas como? Bom, né? Aí a história é um pouquinho mais longa, né? E existe diferença entre sonhar com um negócio e assumir a identidade de empreendedor? Muito. Muito. Porque o sonho, ele pode ser só um ideário. Teve uma aprendizagem que foi assim, talvez um pouco dura na época. Eu devia estar com 20 e poucos anos, quando eu estava na experiência do trabalho na prefeitura, né?
como funcionária pública, então tem esse sentimento assim, tu é louca, eu deixei o serviço público 12 anos e pedi exoneração para trabalhar com educação profissionalizante. Então vamos dizer assim, o chamado era maior, mas depois teve um outro chamado que foi maior ainda, que foi um chamado de tipo, para que eu vim aqui? Não é por quê, é para quê? E eu percebi dentro daquela experiência que a competência, o conhecimento não era suficiente. No meio profissional, não vamos ser ingênuos, existe muita articulação. Sim. Existe favoritismo. E isso não é só no espaço público. Nas empresas também é. Eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas, assessorar algumas, trabalhar com empresários. Eu venho fazendo isso e líderes faz mais de 10 anos. Então a gente ouve histórias assim, contextos, por exemplo, um que me chamou muito a atenção, uma empresa que tinha 12 anos de constituição e 13 alterações societárias. Nossa. 13 alterações societárias. A gente não está numa experiência por acaso. Nós não somos vítimas. Nós não somos vítimas das coisas. Enquanto a gente acredita que a gente é vítima, nós vamos esperar um salvador. Enquanto a gente espera um salvador, as coisas não andam. Não anda. É aqui que entra a questão do posicionamento. Eu acredito assim que quando a gente conversou, eu fiquei, caraca, mas eu não sou uma entendedora da Bíblia. Eu pensei isso. Quem sou eu na fila do pão? Só que a capacidade de fazer conexões, ela é muito grande. Um dia eu fui entender o que era a tal da inteligência que eu acreditava que não tinha. Porque quantos de nós, em especial da nossa geração, que nós estamos, os pais diziam assim, você precisa estudar. A geração que nasceu em 2000, né? A nossa geração. Claro, é essa recente, né? Não tem mais A, B, C, X, Y, Z. É por aí, né? A gente não precisa nem... então a gente acreditou como se fosse assim, ó. Eu lembro que foi isso, tipo, eu vou me agarrar na mão do conhecimento científico. Sim. Porque aqui vai criar outro caminho. Criou. Até o momento de perceber isso. Não é só conhecimento técnico. E tem muitas pessoas que entram no empreender, inclusive, baixa a cabeça e trabalha. Ou hoje não é mais tão comum falar, tirou o acerto da empresa depois de não sei quantos anos de trabalho, pegou aquele recurso e foi empreender. Mas não sabe vender, não sabe contratar, lidar com pessoas, avaliar, acha que é o meu amigo, eu confio nele. Muitas vezes coloca uma pessoa gerenciando, coloca coloca na mão dessa pessoa a chave do cofre, gerenciar, não, né? Porque a pessoa sabe trabalhar, mas não gerenciar. Ou não tem visão de mercado, ou o jeito que aprendeu não vai se remodelando. A vida é dinâmica, o mercado é dinâmico, a economia é dinâmica. Os negócios são voláteis. Que funcionava ontem, não funciona hoje. Não funciona hoje. Estava conversando com o menino do Uber, por exemplo, que vinha para cá. Hoje tem aplicativo para tudo. Sim. Decidi me deslocar lá da cidade. Poderia vir dirigindo, mas vim de buzzer, que já não é mais o ônibus da rodoviária. Que tu chega aqui, você pega um Uber, que aí você vai ficar hospedado num Airbnb. Então a gente, por exemplo, assim, está se desconstruindo esse entendimento de que você precisa um mega blaster estrutura física para ter um negócio. Prova disso é a mídia. Como você faturar x valores, às vezes você sozinho quanto... Não, a gente nem coloca tanto isso, porque talvez as gerações mais novas não entendam, mas você está num espaço, numa sala, fazendo um podcast... Há 10 anos atrás, isso era inimaginável. Não é há 20, 30, 40, é há 10 só. Não, pelo menos. Você estar na grande mídia, hoje muita gente ganha dinheiro sem estar na grande mídia, sem precisar fazer propaganda na Globo, o que há 30 anos atrás era impossível. Como assim? É impossível.
Então, o que funcionava ontem, hoje não funciona. É o que você coloca. É tipo assim, hoje a gente também é famoso. Sim. Porque na época, assim, tá na TV é famoso, né? Não é a TV aqui, Sim, mas é uma sim. proporção. Eu quero fazer um complemento, assim, dessa pergunta que vocês fizeram. Sonho de empreender e efetivamente empreender. Existe algo que tem, se não me falha a memória, é em Tiago 2,17. A fé sem obras é morta. Sem obras é Sim, morta. exato. Você tem fé, você acredita, você sonha, você imagina, mas é exatamente esse posicionamento, porque o que é um posicionamento? É uma decisão. E entre a decisão existe uma ação, para quando você efetivamente vai para a prática. Mas não necessariamente você está preparado para isso. Aí a gente vai ver outros exemplos da Bíblia. Moisés, ele foi confrontado pelo faraó. Me ajuda aí, se não me falha a memória. Na verdade, Então, ele confrontou o faraó, mas... Então ele embaixo de uma palavra de Deus, ele se posicionou e foi confrontar o faraó. Isso, ele se posicionou, isso, porque é o seguinte, ele teve que sustentar o posicionamento. Então, por exemplo, assim, vamos dizer assim, aqui é a ilha, lá é o continente, lá é a fé, aqui é né? Então, a ponte é o posicionamento, aqui é o sonho realizado. Esta é a questão, só que, por exemplo, assim, quando a gente fala em posicionamento, ainda precisa dar um passo atrás. Isso faz parte do método que eu trabalho. Postura, posicionamento e propósito. Que o que sustenta um posicionamento é a postura interna, é quem eu sou. Sim. Se eu não confio, se eu tive uma vida que eu não pude confiar nas pessoas, se ela foi, ou se eu fico aqui contando histórias, se eu não sei que eu não sou um filho amado e que tudo que está disponível está também para que eu possa acessar, como que eu tenho essa força para ir para a vida? É o que a gente chama de identidade em Cristo. Exatamente. Quando você sabe a sua identidade, você sabe para onde você está indo. E aí, pegando aquele velho ditado, quem não sabe o caminho que vai, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. E aí, o posicionamento é isso. E até entrando nisso, como que o medo de perder dinheiro afeta as decisões ali de quem está começando a empreender ou do empresário já antigo? Né? Como que com medo de perder dinheiro transforma tudo que a pessoa pensou, o negócio dela, afeta as decisões que ela precisa tomar? Quando ela só se apega ao medo de perder dinheiro. Olha, o amor lança fora todo medo, né? E quem é a representação do amor? Deus. Deus. Então, psicologicamente, dentro do funcionamento da mente da pessoa, se ela está com medo de perder, ela não está olhando para a possibilidade do que ela pode fazer e acessar. Ela está olhando para o que falta, a escassez. Só que olha o detalhe aqui, é uma questão cultural e eu acredito que isso seja uma das coisas mais desafiadoras para as pessoas romper. Porque aqui pega a lealdade, pega aquela sensação assim, vou pegar um pequeno parênteses muito pontual. Quem não se sentiu desconfortável ao estar bem vestido, ou estudado, ou com um carro bom, ir visitar a sua família humilde? Porque as pessoas gostam de dizer assim, eu tive uma origem humilde, eu tive uma origem pobre. Humildade é uma forma bonita, ressignificada de dizer que não chegou lá e diz assim, você não precisa nem estar bem vestido, uma pessoa diz assim, agora você ficou importante, não é mais igual a gente, agora tu só come coisa diferente, ou, sabe? Porque isso é muito inconsciente. E a pessoa, assim, uma das coisas que mais pega no ser humano é a sensação dele não se sentir vinculado a um lugar chamado família. Estar fora do grupo. Está fora do grupo. E olha só, se nós formos pegar o contexto assim, qual a origem do nosso país? Nós, né, quem veio para cá? Portugueses, né, de outro lugar. Os povos que estavam aqui foram subjugados, sim, escravizados. Os portugueses vieram depois com tudo, mas vieram fugidos por onde da Guerra de Napoleão. Isso, inclusive fugidos. Exato. Isso. Escravos. Então, em contexto de conflitos. Sim. Conflitos vindo de lá, conflitos aqui, povos subjugados. Depois, quem que vem? Os escravos, que foram caçados lá. Exato. Vieram para cá.
também foram subjugados. Sim. Ou seja, a maioria veio sem querer vir. Isso, né? Uns 98% pelo menos. A forceps. Então, escravos. Aí depois vieram, em outros períodos aí, mais ou menos, sei lá, 200, 300 anos depois, vieram os descendentes de europeus. Sim. Alguns já por fome, né, o caso mais específico da Itália, e outros fugidos de guerras, poloneses, né, austríacos, judeus, esse povo Nunca todo. era a primeira opção. Gente, eu pergunto, quantas gerações faz isso? Não, poucas. Historicamente é muito pouco tempo. Quem veio da Itália foram os meus bisavós. Meu avô, Meu bisavô. pai do meu pai, veio fugido da guerra. Como fica, por exemplo, assim, emocionalmente, porque nós acreditamos, ou nós passamos a acreditar que a gente herda só a cor dos olhos, cabelo, características físicas, isso é genética. Mas existe também a epigenética. Tem no registro do nosso DNA, inclusive, há pesquisas que têm identificado isso, que nós herdamos também essas emoções e esses sentimentos. Por exemplo, como isso não impacta na questão do recurso financeiro? Sim. Ligado à sua pergunta. Como eu, por exemplo, eu vou falar de mim, o desafio do sentimento, tirar o sentimento de escassez é algo muito desafiador. Passar fome está no meu registro. Meu registro da minha geração, por um curto espaço de tempo, mas também está no período em que minha mãe estava me gestando. Mas também está na geração dela, e da mãe dela, e dos avós. Então, é esse sentimento assim, quando eu olho para o que falta, é porque eu também estou sendo leal também à minha família. E aqui impacta, inclusive, na questão que o merecimento é uma palavra muito utilizada hoje. Será que eu mereço se eles não puderam? Isso trava a pessoa na hora de ir pra frente. Porque ela não se autoriza. Às vezes ela dá um jeito de perder dinheiro. Ou de contrair uma dívida, ou de, agora que estava ficando tudo bem, o carro estragou, vou ter que botar dinheiro lá. Um funcionário saiu e agora eu vou ter que fazer o acerto. Uma venda foi cancelada. Gente, é porque assim, se a gente confia só no que é material, a vida mostra pra gente o tempo todo. Nós somos aprendizes da vida. Sim, sim. Sim. E você acredita que a insegurança pode ser espiritual e não só emocional? Muito. Devido a toda essa parte da questão de também de trazer dos nossos ancestrais, da nossos... Eu acredito que seja além disso, dos nossos ancestrais, pelos trabalhos que eu tenho observado, que tenho realizado com pessoas, inclusive tem chegado assim muitos clientes com medo de assumir a sua espiritualidade. Comecei a ficar, né, comecei até a ficar intrigada, mas, por exemplo, assim, medo de assumir a espiritualidade. Então, aqui a gente vai pegar, por exemplo, a pessoa tem fé, ela tem um desejo, mas ela tem medo. É um conflito interno. Eu tenho fé, eu tenho um desejo, mas eu tenho medo. Porque a gente também não vai muito longe de pessoas que foram mortas, tolhidas, impedidas de exercer as suas práticas religiosas, como os escravos quando vieram para o Brasil, ou na época da Inquisição. Sim. Isso a gente vai ver um pouco mais, né? Por exemplo, Jesus Cristo também. Ele foi extremamente revolucionário sem pegar em armas, com a palavra e com amor. Ele é um exemplo, assim, o maior exemplo de liderança, e eu fico imaginando assim, caraca! Ele sabia qual era a missão dele. Os pais dele sabiam qual era a missão de cada um. E será que a gente está tendo hoje essa coragem? Será que a gente assume esse posicionamento? Será que a gente tem receio? Ou ainda a religiosidade é uma coisa que ainda é meio que um padrão, uma coisa mais assim, tem que ser tudo, né? Então, pra gente deixar até mais claro, a fé, ela tem espaço no mundo empresarial ou é mito?
ou isso não existe? E aí a fé em todos os setores, né? A fé do líder, a fé da empresa. A pessoa que vive a fé. Você ter fé e viver a fé, eu tô criando outro elemento aqui que eu acho que a gente percebe pelo jeito de agir, de tomar as decisões, pela coerência. Então, por exemplo, assim, às vezes a pessoa ela quer criar um negócio, por exemplo, quando se cria um negócio, como eu citei o meu caso, para fazer pelo outro, não é por mim, Exato. não é a minha missão. E uma missão é uma coisa que é algo maior. Sim. Então, assim, é diferente, é viver a fé. Eu me lembro na época quando era assim, eu era revoltada. A forma de me relacionar com as pessoas era muito diferente. Haviam muitas dores, haviam muitas reivindicações. Por exemplo, eu culpava o meu pai, os meus pais por ter vivido, ou porque não foi um bom negociador, ou porque minha mãe era submissa, depois até cair na real, né? Processos, inclusive, terapêuticos e cair pro joelhinho no chão, como a gente diz. Porque, meu Deus do céu, um homem que perde tudo, né? Uma família com 44 anos eles estavam, 3 filhos pequenos, confiaram, acho que confiaram em quem quando os filhos foram pro mundo? Uhum. A minha mãe, uma pessoa assim, que ela tem um exercício, né, viver a fé, o exercício da fé e ter fé. Para mim, eu acho que são coisas, começa assim, são gavetinhas, mas elas são todas... Então, a minha mãe orava muito. Porque assim, a gente diz assim, você tem fé e você confia? Eu me lembro um dia que eu confrontei uma pessoa, né, e assim, uma pessoa muito religiosa. Eu disse assim, às vezes né, a coragem às vezes te coloca numa condição assim, tipo, é agora que você vai levar na cara, né? Você tem fé, tenho fé. E confia no processo, confia na dificuldade, consegue olhar para às vezes as coisas não estão dando certo, que este não é o caminho. Então, acho que um dos meus maiores desafios foi falar coisas duras sendo amorosa. Então precisa ter confiança e precisa estar olhando para as coisas, as respostas que a vida vai dando. Então, por exemplo, assim, uma empresa, ela é um empreender, ela é uma mescla entre posicionamento e uma questão administrativa. Uhum. Porque precisa direção, precisa decisão, precisa implementação, precisa correr riscos, precisa uma série de coisas. É meio estranho eu falar isso, tá? E nesse sentido de dinheiro também, como alinhar o propósito com o lucro? Olha, eu percebo que tem algo ainda no meio antes da questão do propósito com o lucro. Posicionamento, tu falou propósito, perdão. Propósito. O lucro, ele é resultado de um faturamento financeiro. Sim. Se você fatura 10, você tem lucro em cima de 10. Fatura 1.000, tu tem lucro em cima de 1.000. Fatura 100.000, 1 milhão, você tem lucro aí. Então, é muito mais um passo anterior, quando você está alinhado, o teu propósito, que é o que você está fazendo, está empreendendo, aquilo que se faz, é uma missão, porque os negócios, eles geram economia, impacto na sociedade, geram emprego, então, teve um momento que foi um entendimento assim, nem todas as empresas são familiares, mas todas as empresas são movidas por famílias. Sim. Se você pega um dado do IBGE no Brasil, tem uma média em torno de 4 pessoas por família. Quando um pai de família ou uma mãe de família está trabalhando, a empresa, ela serve pelo menos 4 pessoas. Então, uma empresa, antes dela ter lucro, ela precisa ser rentável. Sim. Ela precisa ter volume de vendas, ela precisa ter escala. Então, às vezes é confundido
como nós vemos de uma cultura, aqui tem um impacto bem significativo né, que a gente falou, né, descendente de escravo, coisas assim, e a gente vê isso muito ainda no contexto das relações de trabalho, a gente não coloca o nosso valor. Eu lembro, é assim, ó, sabe, eu vivi isso na família, na agricultura tem muito isso. O vizinho foi lá ajudar a matar um porco, ele, né, ganha um pedaço de carne. Veio uma visita, dá pipoca, dá abóbora, dá não sei o quê. Então é como se assim, eu lembro quando comecei a trabalhar com empreendedores, eles colocavam, por exemplo, hipoteticamente, o custo da caneta, mas não o custo da mão de obra, do seu trabalho. Então mostra que é o seguinte... Por que a espiritualidade está muito presente aqui? Eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber qual é o meu valor. Faz todo sentido. Cássia, o que fazer quando você duvida de si mesmo? O que o empreendedor faz? Vou até tomar um gole de água para responder essa. Quando ele tá ali, fala, mas será que eu posso? Será que eu sou capaz? Será que é isso mesmo? Se ele já montou o negócio, tá? Já abriu o CNPJ, já contratou contador, já tá com um serviço, com um produto na rua. Aí ele, mas será que vai dar certo? E agora? A dúvida não é no negócio. A dúvida é uma dúvida interna. Ter receio, ter medo, assim, porque assim, Deus não vai ali gerenciar o negócio, ele não vai gerenciar o negócio. Então, por exemplo, ele precisa, é a história do ter fé e confiar, de que as decisões que ele está tomando vão ser as decisões certas. Tem um ditado que fala assim, eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Então, o quanto a gente aprende com aquilo que a gente toma de decisões erradas. Se a gente for pegar, por exemplo, tipo a história, quem nunca pecou? Mas aí o pecado, ele se você não corrige... Não peques mais. Isso, que é esse contexto. Então, por exemplo, assim, ter dúvidas de se vai dar certo ou não é uma coisa iminente, vamos dizer assim, do ser humano. Tem clássicos, né? Tem 5, 6 medos que são comuns do ser humano. Mas se ele tem esse fortalecimento interno, esse ancoramento espiritual e essa confiança nele. Porque assim, ó, nem todo negócio dá certo mesmo. Tem negócio que não era nem pra existir. Não era pra aquela pessoa. Por exemplo, assim, ó, quantas experiências as pessoas já tiveram, às vezes, para dar certo um negócio? Quantas sociedades a gente às vezes confiou, por exemplo, casamentos que às vezes se desfazem. Porque às vezes eles estavam conectados por uma dor e não por amor. Um negócio é isso, eu volto a dizer, às vezes o motivo que o negócio foi constituído não é um motivo que é uma missão clara da pessoa. Às vezes a pessoa diz assim, o arrogo, da arrogância. Eu vou sair dessa empresa porque eu vou colocar o meu negócio, porque tudo lá vai ser diferente. Uhum. Então você tá na força do ódio. Então né, porque assim, ó, nós como seres humanos, nós somos egóicos. Isso não isso é fato. Sim, sim. Isso é fato. Então, é premente a gente ter dúvida. Mas qual é o motivo que leva aquele negócio? Às vezes é a necessidade. Mas assim, ó, há um tempo atrás tinha muito aquela coisa assim, você precisa saber de tudo. Eu tenho que entender tudo. Tem que saber. Tem que estudar, tem Hoje, que no meio corporativo, os gerentes ainda passam por esses contextos, né? Às vezes, você pode até verificar em contextos mais comuns, por exemplo, tipo, tu que estudou, isso já dá aquele frio na barriga. Dá um frio na barriga. Não, você imagina no direito. A gente tem, né? Direito sem N pós-graduações. N matérias. Tá, mas você não sabe se fez direito? Amigo do céu, eu nunca nem vi essa matéria na minha vida. Não é porque, assim, as formações, elas são como um leque, tipo, você que estudou administração, tipo, mas são muitas áreas. Então a gente vai ver que ainda existe isso, tá? Ninguém sabe de tudo. Mas se você sabe, quem sabe... Gerenciar expertise. E isso hoje está muito forte no meio corporativo. Você não precisa saber de tudo. Só que para você pedir ajuda, o que precisa?
Você Humildade. saber também quem tem. Não só saber quem tem, mas Humildade. você consegue pedir à pessoa? E o medo de não ser a pessoa. Isso, faz parte. isso. É porque, assim, ó, a construção, por exemplo, dos líderes e dos gestores também está nesse sentido. Como você não sabe? Que às vezes o líder, ele entra com essa necessidade Uhum. e, por exemplo, assim, ó, e Deus, quando ele tinha dúvida, o que ele fazia? Quando ele se ausentava do círculo dos Jesus, discípulos. né? dos seus discípulos, Uhum. aonde ele ia? No Ele- entardecer, no amanhecer. Como ele se preparava para os discursos? Ele chegava assim e dizia assim, tu tá curado? Ele perguntava para a pessoa, olhava Sim. nos olhos, perguntava o que você quer. Você acredita? Você acredita? Veja, Sim. viver a fé, ter fé e acreditar, né? Eu acho que tem uma das passagens assim que a história de José para mim é surreal, né? Porque assim, um contexto, né? O cara, a gente começa no José, mas a gente precisa olhar um pouquinho pro contexto da família, né? Ele era o filho preferido aos olhos dos irmãos. Uhum. Então José não era o primogênito, Não. né? E ele tinha vários outros irmãos e tal, mas ele amava muito a mãe de José. E se não me falha a memória, ela vai a óbito no parto do irmão, né? Correto. Né? Ele vai a óbito. Então, o José criou uma relação muito forte, inclusive com o irmão dele, menor. E assim, ele até era meio ingênuo, aparentemente, né? Tal. Aí tem a história, os irmãos vão lá, né? Coloca ele e joga lá no poço, né? Conta pro pai uma história, e assim ficaram com aquilo. Aí ele eu não me lembro se ele vai primeiro ser escravo, depois ele é levado lá para viver, tinha uma pessoa importante lá. Que Ele foi preso, né? Ele ficou preso, depois ele foi pra Potifar, né? Ele foi pra casa de Potifar. Que ele foi assediado, foi, né? Por uma mulher de mentira, Potifar, aí ele vai pra cadeia. Vai pra cadeia, lá ele tem um amigo, daí ele revela um sonho, aí eles dois vão pra né, ele é chamado, ele ficou mais 2 anos lá. Então, gente, os tempos em que ele viveu, o deserto dele foi muito longo. Só que ele não era uma pessoa sem sabedoria, não era uma pessoa sem conhecimento. Ele foi fazendo brilhantemente todas as funções que ele desempenhou. Deus não escolhia a pessoa pela função que ele sabia fazer. Ele escolhia pela fé, É o que a gente pelo chama processo de de aceitação. coração ensinável. Coração ensinável. Não adianta nada você ter uma pessoa que é hiper, mega inteligente, sabe de tudo, mas não tem coração ensinável. Não consegue fazer outra coisa, não consegue pensar em outros meios de ajudar aquela pessoa que está próxima. Isso não é ter coração ensinável, isso é querer ser o supremo. A gente até brinca que às vezes as pessoas querem ensinar Deus ser Deus. Deus. Né? Então, assim, nós não somos os mais importantes. Sempre tem alguém mais importante que a gente, e esse mais importante, evidentemente, é Deus. Mas no mundo terreno, sempre tem alguém mais inteligente, mais importante, mais bonito, com mais dinheiro. E essas expertises aqui, elas se somam quando as pessoas têm um objetivo comum. Sim. Que é a dificuldade hoje em dia das pessoas. Só que isso, por exemplo, ao mesmo tempo de ajudar, ele prejudica, porque daí a gente se compara com outra pessoa e sempre se diminui. Uhum. A questão do nosso valor. Ninguém disse que, por exemplo, para Deus não tinha diferença entre um pecador e ele perdoava. E não né? tem diferença de Às pecado, né? Às vezes a pessoa fala, mas você pecou mais que eu. Não existe pecadinho, pecadão, né? Pecado é pecado e pronto. Assim, e às vezes as pessoas perdoam, mas não liberam o perdão. Vou pegar Isso dá um outro podcast, né? Vamos deixar para o próximo, né? Pegando a história de José, veja que ele assim, ó, ele se posicionou em vários momentos, ele teve o tempo da espera. Quando ele foi chamado, ele respondia aquilo que ele havia sido chamado. E aí, por exemplo, assim, ó, quando ele vai diante acho que é o faraó, né? Ele vai lá, a resposta tal, e aí ele é questionado e ele não só falou o que ia acontecer. Ele foi chamado e ele respondeu à altura. Ele fez lá aquelas reservas, coordenou, sim. administrou, correu o risco. Interpretou o sonho, organizou, administrou, tudo. E isso, muitos anos depois, leva ele a se deparar e ficar de frente com os irmãos. E ele, né, vem a dor dele
Ele lida com aquela dor do ser humano, né? Ele faz, né, lá a jogada que manda de volta os irmãos, mas segura um, e ele precisou se reconciliar com esse processo. Isso às vezes, assim, ó, esse processo do autoconhecimento e da busca de olhar de uma outra forma para a vida é um processo que antecede muitas vezes, assim, ó, em quem as pessoas estão ainda amarradas pelas mágoas? Na área dos negócios propriamente. Como eu falei, ou uma lealdade, ou querendo fazer aquilo que o meu pai não foi exitoso, ou meu pai da terra, provar que ou eu sou provar melhor, que eu sou melhor, porque às vezes em quem você saiu da empresa, mas a probabilidade maior ainda em relação ao pai. Quando os confrontos são com seus superiores, o seu primeiro confronto original, ele vem lá de trás ainda, ou com a mãe, com o pai. Então ele fez esse processo de ressignificação e aí depois, assim, a paz de espírito. Eu acho que isso é uma coisa assim, um anseio da alma das pessoas hoje, porque o mundo material está muito farto, ele está acessível, precisa de trabalho e tal, mas o mundo material ele ficou muito mais prático do que era para outras gerações. Mas o vazio que essas pessoas estão tendo hoje é um vazio existencial. Um vazio existencial, e aí se depara às vezes com isso, o medo ainda de acessar essa espiritualidade. E o que separa o empreendedor comum de um empreendedor que prospera? Quer tomar mais uma água? Gente, vocês estão vendo aí, é só perguntinha fácil, né? Um empreendedor comum do empreendedor que prospera. Eu vou, né, tipo, jogar uma, né? Às vezes o empreendedor comum prospera. Quando a pessoa está preparada. Porque assim, há muitas pessoas que têm conhecimento inclusive de negócios, elas falem um negócio, vai à falência. Então, eu não vejo que seja um fator só. A gente já falou de alguns. Sim. Por exemplo, assim, não olhar para essas questões suas internas, para mim é um motivo de não prosperar. Não ter clareza de quem é, também é um motivo. Não saber qual é o seu valor, também é um motivo. Porque ele não vai conseguir dar esse valor ao que ele faz e o valor ao que ele vende, o que ele entrega. E o empreender, assim, a gente tem até uma vez eu fui pesquisar, porque eu falava de empreender de uma forma assim, isso aqui é um podcast, é um empreendimento. Sim. Né? Para mim, dar aula, as pessoas não vão dizer, não, isso não é um empreendimento, mas uma escola também é. É porque na literatura que influenciou a área da administração no país, ela é americana, então ela associa empreender a negócio. E tem mais, o prosperar não é sinônimo de dinheiro. Quando as pessoas entendem isso, tira o peso das costas delas, que assim, é surreal. Ela entende que prosperar não é apenas dinheiro. Não é só. Que o dinheiro é um meio e não é o fim. Uhum. Isso tira um peso das costas do empreendedor. Mas aí vamos entrar naquela, mas eu preciso comer, preciso pagar as contas. Óbvio, você e todo mundo. Não, é que a prosperidade, ela pega pelo menos 3 áreas da vida. Pelo menos. A área da saúde, bem-estar, vitalidade, mobilidade, né? Não é ausência de doença. Né? Então é uma das grandes áreas. A segunda é relacionamento. Então a gente quando fala em relacionamento já acredita que a pergunta é sincera. Então quando é sócio e aí não é só relacionamento afetivo. O nosso primeiro relacionamento com quem é? Com Deus. Com a mãe. O relacionamento do outro aqui na Terra é a mãe. Nós habitamos quase 1 ano no planeta útero. O primeiro relacionamento enquanto ser humano e aí também, né, já somos, né, tem a questão espiritual. Então, o outro relacionamento, eu comigo, eu com Deus, eu com os meus pais, eu com meus irmãos, eu com os familiares, eu com os coleguinhas, depois eu com o trabalho, e aí o relacionamento afetivo.
Então, a gente tem esse contexto, relacionamento afetivo. Não. Então, o relacionar-se com o negócio, o relacionar-se com o dinheiro, né? E a outra parte é a parte da área de negócios, profissão, carreira, parte toda de satisfação, coisas nesse sentido. Então, a gente precisa desmistificar que ter dinheiro, ter sucesso, porque, por exemplo, assim, sucesso ou resultados financeiros a que custo? Existe uma relação equilibrada entre as pessoas dentro do meio corporativo? Existe valorização, existe reconhecimento? As pessoas que têm os resultados financeiros, porque assim, a gente, não é uma coisa tão simples assim conseguir fazer um negócio girar. Precisa muitas habilidades. Então, às vezes, a gente também esquece de reconhecer a si próprio. Sim. Ou esquece de dobrar o joelho e dizer, mesmo que tenha tido um dia difícil, que obrigado, porque isso também está mostrando alguma coisa. Então, antes de olhar para essa área do negócio, existe essa primeira parte. Ou para a área profissional. Quantos profissionais chegaram até mim, porque assim, não iam olhar para a sua questão emocional, para as suas dores, para as suas emoções, para as suas reivindicações, para as suas mágoas, os seus ressentimentos, as suas experiências na infância, mas chegam para olhar para o meio profissional. É só um reflexo. É só um reflexo. E continuando um pouquinho até nesse sentido, como desenvolver mentalidade de crescimento com base na fé? Eu acredito que aqui tem muito essa presença da família, né? Para início de conversa. Só que tem um momento em que a gente chega numa fase da vida que nós precisamos fazer as nossas próprias escolhas como pessoas. A gente tem essa identidade familiar, mas tem a identidade do eu. Porque não é muito comum, eu posso estar também equivocada, de que a gente seja ensinado para ser próspero. Vocês foram? Não, imagina. O que a gente ouvia? Quais eram as crenças que foram colocadas? Por exemplo, inclusive, às vezes parecia uma bobagem, às vezes, por exemplo, muitos pais era o jeito que eles sabiam, que eles receberam, de desafiar ou provocar e dizer, né, falas para ver se a gente, né, porque a raiva também ela leva a gente a se mover, leva a ação, né. Então, até certo ponto a gente recebe, na infância, até um determinado estágio na vida. E hoje a gente, inclusive, está vendo muitos filhos ficando muito mais tempo junto à casa dos pais, né? Como se fosse tardar a sua independência, né? Ficam mais juntos. Mas tem um momento que a gente precisa escolher. Porque a mentalidade de crescimento, ela é construída. Ela é construída no quê? Em especial nas crenças. No que a gente acredita. É como se, por exemplo, assim, gente, as crenças, é como se fosse uma mesa, fazendo uma analogia. As crenças são os pés da mesa e a base aqui são os nossos valores. Nós tomamos decisões baseadas naquilo que a gente acredita. Crença, acredita. E aquilo forma os nossos valores. Isso eu quero para minha vida e isso eu não quero. Isso eu aceito, isso eu não aceito. Isso eu aceito, eu não aceito. Só que aí não é questionar os valores. É questionar no que os valores estão sustentados. Se eu tenho uma crença de que eu não sou boa o suficiente, e essa era a verdade. Eu muito tempo. Por quê? Porque era filha de agricultores, e qual é a imagem que se tem do pequeno agricultor? Qual a imagem? Ele é pequeno, ele é humilde, ele é pobrezinho. Praticamente subjugado. E é uma coisa assim muito, né? Por quê? Porque que é né? Eu me lembro, meu pai, em algumas épocas, ele tinha sonho de ser fazendeiro. É genuíno.
Então, assim, porque o que que acontece? Psicologicamente, o nosso desenvolvimento, que é do lóbulo central, ele se dá mais até mais ou menos a idade de 7 anos. E é exatamente essa parte do cérebro que forma valores, do que é certo e errado. Que é exatamente o que a gente fala lá, inclusive para os nossos filhos, né? Que se a gente rebobinasse, a gente voltava lá atrás, algumas coisas não tinha falado, outras tinha feito diferente, né? Mas era o que a gente conseguia entregar. Não faz, não pode, não sei o quê, não briga, não revida, você tem que ser boazinha, blá, 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 blá. Então, aqui tá a formação das nossas crenças, vai impactar nisso que tu traz. Então, a fé, o acreditar, né, a obediência. Cara, teve uma vez que eu tava num curso lá em São Paulo, o cara me pegou assim, deu uma... Sabe com a sensação que falta o ar? Às vezes, quando a gente, assim, idolatra uma pessoa, o que que isso significa? Nós estamos colocando alguém no lugar que é muito maior. Tem pessoas que idolatram o marido, ou a esposa, ou o filho, O dinheiro. ou o dinheiro, ou o pastor, ou até um carro, ou uma viagem. Entende? Não é uma coisa que não pode. Não tem nada a ver com isso. É uma questão de idolatria. Quer dizer, isso tem muito, muito mais valor, porque confiar. É até uma das perguntas que vocês fizeram antes. Como confiar em algo invisível? Como confiar em algo que eu não pego? Em algo que eu não posso tocar? A fé eu não pego. Mas se nós formos olhar para a estrutura do nosso corpo, aqui foi um momento assim de sinapse e foi muito legal. Tem um médico, Joe Dispenza, ele fala em centros de poder, que numa linha mais holística fala em chakras. Nós temos centros de poder. E essa parte dessa região aqui, ela é mais conectiva, né? Com a questão espiritual. E aí eu tava lá tenho a pirâmide do processo evolutivo, que é da programação neurolinguística, são 7 níveis também. O nível maior é a espiritualidade e o primeiro é a ambiência. A ambiência é onde a gente foi criado, onde nasceu, onde viveu, né? E os chakras também são 4, né? E o chakra, são 7. Então são 3 e tem um no meio. E o quarto chakra é o cardíaco, é o coração. E a nossa alma, ela se conecta não é com o cabeção, é com o coração. Então nós temos 3 centros de poder que são conectados com a questão espiritual e os outros 3, eles são conectados com o mundo terreno. Formam 2 triângulos. Mas o que conecta o triângulo com o céu, o invisível e com a terra é o coração, é o amor, gente. Cássia, pra gente ir levando pro encerramento, parece que não, mas passa, Parece né? que não. Putz. Já? O que a Cássia faria hoje se não tivesse tido medo de falhar? Olha, eu acho que eu já tive medo de falhar, mas eu descobri há um tempo pra cá que o meu medo é de não falhar, é de acertar. O medo de dar certo. É o medo de dar certo. E isso, assim, às vezes eu brinco, né? Porque eu disse assim, eu descobri que tem umas quantas por dentro, né? Jung respondia, são os arquétipos, né? É porque às vezes a gente, quando vai olhando de uma forma mais profunda, é isso. Porque ter ou fazer sucesso, ser sucesso, nós já somos. Antes de ter, a gente já é. Mas é o seguinte, dá trabalho. Será que eu estou disposta, como a história ali né? De me posicionar e manter e sustentar esse posicionamento? Tem pessoas que inconscientemente como é que fala, não é boicote, Autossabota. autossabota. Se eu tiver muita grana,
quem eu vou precisar ajudar? Quem vai me pedir dinheiro? Como eu vou sustentar esse sucesso diante de outras pessoas? Como eu vou me sentir internamente se eu tiver mais que os meus pais, que eles sofreram tanto, que é uma lealdade ao sofrimento? Então, hoje eu vejo que o meu maior desafio é isso, é eu conseguir sustentar isso. Você sabe que a gente vai dar um exemplo agora de uma autora americana, que o nome do livro é O Medo de Dar Certo, né? E Brené. a Brené Brown? E ela coloca logo no livro dela, não é da nossa editora, tá? Então dá os créditos à editora correta. Ela coloca que, nos primeiros exemplos dela, ela numa competição de natação. E ela nadava muito, muito melhor. Desculpa, não é da Brené Brown. A O Brené medo de Brown. dar certo. Ah, corta. A coragem de não agradar. Coragem de não dar certo, essa da natação é a outra. É outra. É outra. Então vou voltar. O exemplo é, o do livro, O Medo de Dar Certo. Mas não é esse da natação? O Medo de Dar Certo? É esse da natação, mas não é da Brené. Mas ela conta uma história num podcast sobre isso, que ela para. Mas é né? outra. É outra. Depois nós vamos cortar essa parte porque. Tá bom. Eu vou voltar no exemplo. O exemplo é, ela nada melhor do que o menino, só que ela tem muito medo de subir no primeiro lugar ali, no primeiro colocado, a família dela tá toda ali. E ela, né, aquela tremendo criança, né, aquele frio na barriga, imagino eu, aquele frio na barriga, aquela dor de cabeça, aquela boca seca assim, aquele monte de gente e tal, e eles caem na piscina. E ela meio que assim, deixa, vamos ir. E ela vai indo, quando ela faz a primeira virada, ela vê que ela tá na frente. E o cara não passa ela, o menino não passa ela, ela vai diminuindo, se eu não me engano ela chega em segundo ou terceiro lugar, e ela fica super feliz. Só que os pais dela sabiam que ela podia ficar em primeiro, porque ela tava muito na frente. E o medo de dar certo, o medo de ser a primeira, por quê? Não é que ela não queria ganhar, ela tinha medo de como ia continuar aquilo, se conseguia continuar aquilo. Uhum. E é engraçado porque pouca gente fala sobre o medo de dar certo, e como você falou, esse é o maior medo. O medo não é falhar. Porque na maioria das pessoas sabe que falhar não é um sinônimo de que você é ruim, de que... Não, faz parte do processo. O processo é esse. Né? Se você pegar aí todas as invenções aí, são 1000 tentativas para a primeira dar certo. Se pegar a invenção da lâmpada... Então assim, mas o medo de dar certo, de chegar lá e se manter lá. Se manter no lugar. Se manter naquele lugar. E é fantástico isso, né? Porque você para e pensa, tá, empreendi, dei certo. Putz, mas e meu carro? E minha casa? Não, mas como você falou, vou chegar na família, nossa, eu sou a pessoa que mais tem dinheiro. Quantos não passaram por isso quando foram o primeiro a fazer um curso superior? Uhum. Quantos não passaram por isso quando foi o primeiro a ter uma casa razoável? Uma coisa... Esse medo de dar certo, ele é... Acho que pro empreendedor é uma coisa muito, muito forte. Eu fui servidor público e tinha uma servidora que... A gente, servidor público, né? Você foi servidor. Minha esposa deu aula por 7 anos. Então você passou no concurso público, primeiro mês você fala, tô rico. Segundo mês, mais ou menos, terceiro, não, precisa arrumar outro emprego, porque precisa fazer outro concurso, porque não tá dando. Entendeu? É mais ou menos assim, servidor é mais ou menos assim. Aí, né, a gente estudava pra concurso, todo mundo, mas e se eu passar? Eu vou ter que mudar de cidade, não sei o quê. Pô, se ela passar no concurso, ela ganha 4 vezes mais. E o medo dela era, vou ter que sair de um apartamento de 20 metros pra ir pra um apartamento de 40. Sendo que eu vou ganhar 4 vezes mais. Uhum. E essa verbalização faz com que seu cérebro, seu corpo haja contra você, que é a autossabotagem que a gente falou. Acho que também não só isso, né? Mas a questão também até das falas que a Cássia falou. Às vezes, o nosso medo de dar certo também é aquilo. Eu ouvi e foi incutido a mim que eu não sabia fazer, que eu não fui criada para aquilo, que eu não era aquilo. Aí como que eu vou fazer aquilo? Aquilo vai dar certo? Como que eu vou ficar perante os outros? Como que a minha mãe vai me olhar? Ou como minha família vai me olhar? Se você ouvia que você não ia conseguir fazer aquilo. E é uma necessidade, assim, quase que almática do ser humano. Ele precisa se sentir pertencente. É como se, assim, se eu fico muito diferente, eu corro o risco de não pertencer mais. Então, você me fez lembrar, por exemplo, assim, foi uma crise. Quando eu recebi o primeiro salário, isso era lá em 1900 e bolinha. Tem tempo atrás aí, não faz muito tempo não. Tá, né, obrigado por ajudar. Eu disse assim, meu Deus, isso aqui é uma fortuna, e eu entrei em crise. Eu disse assim, e eu até conversei com um colega, imagina, eu tinha 25 para 26 anos.
esses dias. Eu conversei com um colega, ele era coordenador lá do projeto que eu fazia parte, ele disse assim, você precisa se organizar na vida. Porque os pais estavam numa condição, assim, o dia que eles precisar, você vai estar estruturada se eles precisar para você ajudar. Uhum. Então, essa coisa E aí é o seguinte, a gente também tem muito essa coisa de, às vezes, valorizar mais o erro e a falha. A gente dá uma... por exemplo, quando perde o emprego, como a pessoa se sente? O da pulga do cachorro, do cavalo, do bandido, né? Uhum. Ou, por exemplo, assim, isso que você falou antes, quantas pessoas, elas têm capacidade, estão numa empresa, elas olham e dizem assim, eu posso ser o número 1, quer dizer, eu posso ser o gerente, eu posso ser o líder, mas ele fica questionando, batendo, tal, mas ele não se coloca lá naquele lugar que está muito associado ao posicionamento, né? Então, essa coisa de ser sucesso, eu brinco, né? Eu disse assim, os monstrinhos de dentro começam a crescer e querer sair por todos os orifícios do corpo, né? Porque dá aquela sensação de pressão. Então, isso é o posicionamento. Não basta você chegar, é a questão de você sustentar aquilo. E para mim, hoje, a sustentação ela é muito clara quando você está ancorado em algo que você não vê. Sim. Sim. É fé. Que é isso, é o medo também, um negócio, eu não sei como vai ser, eu não vejo ainda. Uhum. Então essa coisa que em um determinado momento, em uma corrente filosófica foi penso, logo existo. Aqui se cortou, sinto, logo existo. Porque nós somos como se nós fôssemos cindidos. A gente não pensa na espiritualidade, até pensa, mas a gente se conecta, a gente sente. Então, por quê? Porque as questões emocionais, elas, né, até no contexto corporativo também, mas agora, por exemplo, a gente está entrando numa outra fase. As empresas também estão precisando olhar para essas questões da sanidade, para a questão mental dos colaboradores. O que era uma coisa que eles chamavam de bobo, hoje é uma lei que obriga a empresa a ter uma visão para isso, ter um olhar humano para isso. Uhum. Né? Mas ainda buscar terapia, e seja né, holística ou não, ainda há um preconceito de que isso é coisa para louco. Então a gente precisa desconstruir essa mentalidade, e isso é um trabalho que só pertence a nós como indivíduo, quando se traz a essa questão. A desconstrução da mentalidade é nosso trabalho. Cássia, deixa um recado para quem vai ver esse podcast, para o empreendedor, para a pessoa que está na dúvida, para o empresário, as redes sociais. Muito bem. O que eu quero dizer assim, se os monstros habitam dentro desse corpo, dentro dessa mente, como todo e qualquer ser humano, realmente assim, eu acredito que muitas pessoas não têm clareza do que é o posicionamento. Então, se você é uma pessoa que não consegue sustentar um posicionamento para chegar aonde você quer, eu convido a olhar para isso. É um posicionamento de vida, e isso é o que vai dar a condição de você ter mais segurança. Como é que é a história, né? Dá o primeiro passo, que Deus coloca o chão. Deus coloca o chão. Eu acredito muito nisso. A primeira mudança não é fora, é dentro. Quando Deus abre a porta, mas quem atravessa somos nós. Mas quem, né, passa somos nós. E tem uma experiência, o que eu falei da questão do José, a de Pedro, né? Quando ele é convidado a andar sobre as águas. E aí Jesus diz assim, não tire os olhos de mim. Então você pode, né, ir para qualquer área. Todas as pessoas não precisam ser empresários. A gente tem essa liberdade de fazer as nossas escolhas. Mas né, não tire os olhos de lá. Então, este é o meu trabalho. Eu trabalho com posicionamento de vida. Minhas redes sociais é @CassiaPilco, né, com 2 Cs. E, enfim, procurem aí, talvez depois vocês colocam junto no podcast. E eu acredito que tem algo que é complementar aqui, que é muito importante.
Nós carecemos de líderes em todas as áreas. Todas. Em todos os contextos das áreas de profissionais liberais. Hoje o líder ele vai desde o chão de fábrica até a alta gestão. Nós precisamos de líderes com este olhar. Mas ele precisa olhar para ele. Ele precisa calibrar esse seu posicionamento. Como que calibra? Com a sua postura interna. E muito obrigada pelo desafio, que foi um desafio... Quando a gente assim não sabe a palavra, a gente diz interessante, né? Agradeço muito por me criar essa condição de perceber uma desmistificação entre o negócio, empreender e a Bíblia. Nós temos muitos exemplos. Sim. Sim. Essa é a nossa missão. Importantíssimos. Graças a Deus. Amém. Amém. Nós que agradecemos por ter aceitado o convite, ter participado conosco de mais um podcast da Editora Raízes Cristã. E fica aqui, eu convido vocês depois a seguirem a Cássia no Instagram e a procurar saber mais sobre posicionamento. É isso aí, meus irmãos e irmãs em Cristo. Até a próxima.